Boa noite. Boa noite, Juliana. Boa noite. Boa noite, Humberto, nosso operador. Tudo bem? Vamos começar falando do novo lançamento, Vértice. Obrigado. Bom, eu quero pedir desculpa que tivemos aí um pequeno atraso. Foi uma causa justa. Eu e Juliana viajamos hoje. Saímos cedo de Niterói, fomos à região dos Lagos, percorremos as livrarias e nós estamos com vários livros novos que eu vou mostrar. E tivemos deixando os livros para o Natal, vendemos livros hoje com a nossa presença nas livrarias. Foi um dia maravilhoso. Pegamos com nossa sacolinha nova, que o primeiro grande sucesso da Itapuca foi a nossa embalagem, que está sendo até copiada, que é um prazer para nós, uma honra. E agora nós temos a sacolinha e nós fomos buscá-la e aproveitamos para correr as livrarias em várias cidades e deixar os livros. E acabamos chegando aqui na correria, mas é um prazer estar falando novamente com nossos leitores, com nossos amigos, com os fãs da editora, e estamos muito honrados com o apoio. O ano está acabando de uma forma muito especial para nós. A gente criou a editora no ano passado e terminamos o ano com 2 livros, né? E agora estamos com 9 livros impressos, o 10º livro na gráfica, que vai chegar essa semana, o primeiro clássico que nós editamos. Então foi um ano muito, muito especial, foi muito cansativo, fizemos bastante coisa, uma editora muito pequena, mas produzir 8 livros num ano não é pouca coisa. E muitos fornecedores, muita gente competente. E nossos planos são grandiosos para 2018. Lembrando que quem quiser mandar comentário ou perguntas para o autor, pode comentar que a gente está vendo aqui e vai perguntar para ele. Isso. Então foi com muita satisfação que eu queria dar essa notícia da nossa alegria no final do ano, da viagem que nós fizemos hoje. E amanhã temos o lançamento do Vértice. Eu estou muito feliz com esse livro. E eu já tive contando que eu era o escritor de final de semana. Eu trabalhava em navegação durante 30 anos, 30 e poucos anos. E eu escrevia aos finais de semana. E eu comecei esse livro há muito tempo, em 2010, 2011. Eu escrevi o esboço desse livro. Ele tinha um outro nome, inclusive, que eu não posso falar, porque em 2010, 2011, isso. E nós, na editora Itapuca, usamos os leitores críticos, uma coisa que eu também já comentei antes. Quando um manuscrito nosso é terminado pelo autor, ele vai para leitores críticos, são pessoas que têm especialização e elas apontam melhorias ao autor. Ó, cuidado com esse final, esse daqui, tirou suspense. E me foi apontado que o próprio nome que eu tinha provisório no livro já era um spoiler, e que eu podia tentar esconder mais as coisas do leitor. E aí eu comecei uma revisão que acabei mudando muito o livro no ano passado, e ele saiu um livro muito diferente. Eu estou ansioso com o feedback desse livro, porque eu usei uma técnica que é uma técnica ousada. É uma variação em 3 tempos. Todo o livro é feito em 3 tempos: antes de um crime, durante um crime e depois de um crime. Cada capítulo tendo um pedaço do antes, do durante e do depois, de forma que eu vou mantendo o leitor em suspense com coisas que aconteceram antes do crime, durante o crime e a própria investigação depois. E há uma analogia entre o vértice de uma ampulheta com o local onde ocorre o crime do livro, que é uma ilha chamada Ilha da Ampulheta, pelo seu formato, e a analogia entre a ampulheta, que é sempre representada pelo antes e pelo depois e pelo vértice, que é o local onde ocorre o crime na ilha, e a narrativa do livro, que é antes, durante e depois.
Então o livro joga muito com isso, com antes, durante e depois. Eu quero dizer que para falar do Vértice eu tenho que falar Um Minuto do Véu do Diabo, que é um livro que nós estamos muito felizes, que ele é um grande sucesso de crítica, nós estamos recebendo elogios de todo lado. É um sucesso de venda, o pessoal está comprando, está gostando. E eu recebi uma pressão positiva dos meus leitores de que o detetive desse livro, Palhares, que é uma figura, é o protagonista. Esse livro tem 2 protagonistas. O personagem que foi assassinado na primeira página e que ele é construído ao longo do livro. E o protagonista, o Palhares, o detetive que investiga, e é uma figuraça, um cara cheio de particularidades. E o pessoal gostou tanto que os leitores ficaram me pressionando para escrever outro livro com Palhares. O Daniel Almendra até botou: boa noite, Celso, comprei o Vértice em e-book e será minha próxima leitura. Agora iniciei Véu do Diabo, excelente. E botou agora. Obrigado, Daniel, obrigado, uma honra. E é o que eu falei, o livro está agradando muito, todo mundo gosta do livro, o final surpreende todos os leitores. E aí me pressionaram para ter outro livro com Palhares. Esse livro, necessariamente, teria um personagem, um dos protagonistas é o detetive que investiga a história. E foi uma das mudanças que eu fiz no ano passado. O detetive é o Palhares, com aquele seu jeito, com aquelas particularidades dele, ele é um investigador. Mas o Véu do Diabo tem basicamente 2 protagonistas, e o Vértice tem vários personagens importantes, 4 ou 5 personagens centrais, e há uma sinergia entre eles antes, durante e depois do crime. O Palhares, obviamente, participa desde o início do livro, mas sempre depois do crime. Então é um livro policial, basicamente. É um livro passado uma boa parte na ilha da Ampulheta, passado em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro e Niterói. Como todos os meus livros, sempre há passagens em Niterói, personagens em Niterói. A Ana Luísa Pinheiro também tinha comentado: oi, Celso, você se inspirou em alguém para criar o Detetive Palhares? De onde vem a inspiração para criar personagens? Não, eu acho que no outro chat a gente bateu um papo sobre isso. Normalmente os protagonistas dos meus livros não são inspirados em personagens reais, em pessoas. Eu não gosto particularmente não busco não ter aquele tipo de alter ego e um personagem que reflete o que o autor pensa, gosta, quer. Eu acho que aí descaracteriza a ficção. Eu gosto de criar personagens do zero. E o Palhares, por exemplo, é uma figuraça. Eu busquei um cara que é um cara mais velho e um cara que era preconceituoso, mas começou a ser desconstruído. E ele é um cara extremamente divertido, mas ele tem que falar sério com as pessoas o tempo todo. Então ele é um cara que tem esses conflitos do dia a dia, mas que seja uma figuraça. E talvez por isso ele tenha agradado tanto, esse jeito dele, de que parece que o tempo inteiro que tá brincando e ele vai arrancando tudo que ele quer das pessoas. Eu considero que o melhor personagem que eu criei em todos os meus livros foi a Vivi, a personagem assassinada nesse livro. E as pessoas me comentam muito, né? Outro dia nós recebemos uma série de mensagens de como as pessoas se apaixonam pela Vivi, que é uma personagem construída ao longo do livro, era uma pessoa muito especial, e o livro vai mostrando todos os lados dessa personalidade. Uma personagem que eu criei totalmente do zero também, não me inspirei em ninguém, não busquei um modelo, né? O Gustavo Bauman do primeiro livro, e os personagens do Revelador também. Eu agora estou trabalhando em um livro novo, ligado a um documento da antiguidade, e que uma personagem do Revelador, que é a doutora Helena Varese, da Universidade de Roma, a pessoa que tenta decifrar a profecia no Revelador, é a pessoa que vai tentar decifrar o documento de Salerno no livro novo que eu estou trabalhando. Então, Ana Luísa, de uma forma geral, não. Eu busco personagens totalmente fictícios e que não sejam parecidos, de preferência, com ninguém que eu conheça, para eu
me perder o que é o personagem e o que são as pessoas que me cercam. Que eu acho que isso não dá certo. O Marcelo Andrade botou: essa semana terminei de ler o livro O Natal de Ômega e gostei muito do seu estilo de escrita. Uma história envolvente que não te deixa parar de ler. Acabo de ler a sinopse do Vértice e já me interessei de cara. Por enquanto só li um de seus livros, mas parece que isso vai mudar. Isso. Ô Marcelo, obrigado pelo seu comentário. Eu me lembro do dia que o livro foi para você está em Brasília, onde eu morei um bom tempo. Eu tenho um xodó com Brasília. Eu sou o único cara que às vezes vai passear em Brasília, porque eu morei anos em Brasília quando eu era criança. Eu adoro a cidade. E Brasília está muito presente, para te comentar, no Revelador. Um dos protagonistas do livro está em Brasília e várias coisas. Esse livro ele é muito passado em Roma, no Vaticano, em Brasília e algumas passagens dos Estados Unidos. Mas Brasília participa de alguns livros. O que você leu foi esse, que é um livro que eu estou muito orgulhoso, porque muitos autores de romances policiais e suspense têm vontade de se aventurar nisso, que é um romance, uma trama pós-apocalíptica, né? O livro passa por uma catástrofe diferente, que é a passagem de um buraco negro primordial pela Terra, tudo que acontece em seguida, e a saga dos sobreviventes em 3 continentes, e que acabam convergindo para um final. É um livro pesado, é um livro complicado, assim, em termos de muita coisa ruim acontece, muita gente morre, e tem muito sofrimento pela trama pós-apocalíptica, a luta pela sobrevivência, mas o feedback está sendo muito legal, o pessoal está gostando, Marcelo. O Daniel Almendra te respondeu, falou: ótimo saber que o Palhares está no Vértice. Isso aí, Daniel. Você talvez seja mais um que goste do Palhares. Eu me lembro que o Cláudio Lima, meu amigo da editora Cobobó, um livro mal saiu da gráfica, estava ele com o livro, e ele terminou o livro e falou assim: você vai ter que escrever outro livro com Palhares. Eu quero outro livro com Palhares. E foi o primeiro, e de lá para cá várias pessoas falaram isso. E é um personagem divertido. Eu tenho certeza que você vai gostar do Vértice. É um crime diferente, né? O Véu do Diabo foi numa cidade muito pequena, cheia de intrigas, aquela coisa ali dos relacionamentos que existiam naquela cidade, e o detetive tinha uma dificuldade de interpretar as motivações de cada um. Já o Vértice é um crime de grande repercussão, é uma grande executiva, presidente de um grupo de mídia, uma pessoa poderosa, em que é assassinada nessa ilha da Ampulheta, e todas as suspeitas recaem sobre uma pessoa. E essa pessoa tem o álibi perfeito. Então começam, as coisas não se encaixam, o livro acaba passando por coisas que acontecem antes, tem alguma coisa no passado que influencia a história. Então é um livro policial, mas um livro policial que tem uma trama que foge um pouquinho do normal da investigação, da pura investigação de um assassinato. Tenho certeza que se você está gostando do Véu do Diabo, você vai gostar do Vértice. E não é só o Palhares que agradou no Véu, não, no Véu do Diabo. A Alice Costa comentou: Vivi, melhor personagem. E a Luciana Posas comentou: Vivi é excelente. Como eu falei, Alice, eu tenho um orgulho da Vivi, porque as pessoas comentam isso, essa frase, elas me dizem: a gente termina o livro apaixonada pela Vivi, pela figura especial que ela era, que transcende qualquer rótulo, qualquer coisa. E eu me identifiquei tanto com ela que eu adotei uma cachorrinha depois, as pessoas que me cercam sabem isso. E eu queria dar um nome de um personagem meu, e se fosse cachorrinho eu ia dar do Balma, que foi meu primeiro livro, ia chamar Balma. E como foi uma cachorrinha, eu dei o nome a ela de Vivi, que acabou sendo um sucesso na família. Mas então a Vivi é um personagem talvez mais, que eu considero assim, quando me perguntam, meu personagem mais marcante, eu digo é a Vivi. E é difícil para quem não leu, é difícil expressar para quem não leu O Véu do Diabo. E quem lê o livro sabe do que eu estou dizendo, porque a gente não pode falar muito aqui.
A Paula Vinagre já tinha mandado sucesso no seu novo lançamento. E o Paulo Roberto perguntou: Celso, qual a parte mais difícil da escrita, publicação de um livro? Ó, legal, boa pergunta. Primeiro, Paula Vinagre, obrigado. Eu também adorei o seu livro. Quero ver o próximo. O seu livro tem duas tramas muito interessantes e que tem ali uma coisa em comum entre elas que eu também não posso falar, que seu livro é de suspense, não posso entregar, mas ó, Paula Vinagre, autora de Niterói, e que sou seu fã, viu? Respondendo ao Paulo Roberto, eu digo uma coisa, nós estamos na era da interação, Paulo, e é muito importante para o autor atualmente o feedback, não é mais como antigamente, o feedback atualmente é imediato. Uma pessoa acaba de ler o livro às 8 da noite, 8h15, ela bota um comentário no Face. Um blogueiro, às vezes, que você nunca ouviu falar, comenta, ó, li o seu livro, achei isso, isso e isso. É resenha para cá, é artigo para lá. Então, primeiro, o autor, hoje em dia, ele tem uma ferramenta, isso é uma ferramenta. Se ele souber aproveitar, ele cresce. E segundo, ele tem que ter bom senso, tem que saber, como diz em boxe, assimilar os golpes. E quando eu lancei os primeiros livros ano passado, o Bauman e o Revelador, eles receberam vários elogios em diversos aspectos, que eu fiquei encantado. E basicamente eu recebi uma crítica de que como eram livros de ação, livros de suspense, livros de uma trama dinâmica, que eu não dei tanta importância à construção dos personagens. E eu pensei depois, o Artemis também, um livro de suspense, um livro que até uma hora diz aqui, uma narrativa eletrizante. É um livro que não para, a pessoa não respira, o leitor também não respira. Então, há uma construção de personagens de livro de ação, que é uma coisa diferente de quando você vai escrever uma trama, uma saga histórica de 900 páginas. É uma técnica diferente que a gente estuda. Mas eu tenho tentado, Paulo, construir os personagens de uma forma um pouco mais que atenda a crítica nesse sentido, atenda ao anseio dos leitores, personagens construídos de uma forma mais sólida, em que o leitor entenda perfeitamente o que ele pensa, o que ele sente, por que ele faz as coisas. E a Vivi talvez tenha sido falando nela de novo, talvez tenha sido minha melhor construção, e que não é fácil você construir um personagem que já morreu na primeira página. É difícil, porque o leitor sabe que aquela personagem morreu. Então você trabalhar na construção de um personagem assim não é fácil, mas eu acho que deu muito certo, eu estou muito feliz com isso. O Irã Silva botou agora: fala, amigo Celso, já trabalhamos na mesma empresa, não sei se vai lembrar, parabéns pelo trabalho. Ainda não li seus livros, não sei por qual começar. Qual deles você me recomenda? Grande abraço, saudações alvinegras. Irã, lembro de você muito, grande botafoguense. Tudo bem? Olha, hoje, por exemplo, a gente entrou na livraria Araruama e estávamos deixando os livros lá com o Sérgio da Castro Alves, da livraria Castro Alves, que é uma livraria maravilhosa, adoro, sou fã dele. E aí entrou um rapaz, um universitário, falando assim, ó, quero uma boa leitura. E aí começamos a bater papo e eu fui falando assim, Irã, Véu do Diabo, esse livro que eu comentei, a investigação de um assassinato numa pequena cidade fictícia que eu criei na região dos Lagos. Então, uma trama de mistério que eu fico jogando o leitor, será que foi um crime de intolerância? Será que foi um amante secreto? Será que foi outra coisa? Farsa de Artemis, ter um livro mais internacional, uma teoria da conspiração, né? Um segredo guardado há décadas e, de repente, uma jornalista esbarra em algo que não devia e desencadeia uma trama que não para mais. Um livro passado dos Estados Unidos, Brasil e Europa. Vértice, o livro que estamos lançando essa semana, um livro em torno de um crime, novamente. Esse livro que eu fiz uma construção diferente, ousada até da minha parte. O livro sempre com trechos antes, durante e depois de um crime. O Natal de Ômega, um livro apocalíptico e pós-apocalíptico,
basicamente uma história de destruição e em seguida a tentativa das pessoas de sobreviver, a luta pela sobrevivência em alguns anos após uma catástrofe. Né? Como diz aqui, no dia 23, o Ômega atravessa o planeta. No dia 24, ocorre a maior explosão da história e é apenas a primeira. 25, começa a luta pela sobrevivência. Então, um livro que eu me aventurei, que eu amo, adoro, leio todos os livros que aparecem nas livrarias. O Revelador é uma trama na atualidade em torno de um mistério antigo, ligado a uma profecia escrita por um padre católico há 800 anos. Por que jovens estão morrendo atualmente? E tudo que se sabe é que isso tem a ver com uma profecia de 800 anos atrás. Os jovens têm algumas coisas em comum. Todos nasceram na mesma semana de maio, todos nasceram no mesmo ano e todos têm o mesmo nome que o pai. O que pode estar causando isso? Um livro passado em Roma, Vaticano, Brasília, Sicília, Estados Unidos. Irã Bauman foi meu primeiro livro. Desculpa, 2 brasileiros na Segunda Guerra, os irmãos Bauman. O Gustavo Bauman está nos Estados Unidos, ele é um físico brilhante e ele trabalha na teoria atômica. Ele é um físico e ele é levado para um laboratório pelos alemães, na tentativa alemã de desenvolver a bomba atômica. E ele precisa de ajuda, ele quer fugir e a única pessoa com quem ele pode se corresponder é o irmão dele, Ferdinando Bauman, que está em Niterói, no Brasil. Então eles começam a se corresponder em código, numa coisa de irmãos, e aí o irmão dele consegue desencadear a Operação Bauman, um livro de suspense, um livro de ação, que passa basicamente por toda... O livro começa no primeiro dia da Segunda Guerra e termina um pouco antes do final da guerra. Desafiador é um livro meu que nem foi lançado ainda, novíssimo, e é um livro que eu comecei há muito tempo e terminei agora, depois que eu fui para casa, ser escritor e editor. É a caçada a um assassino, um cara que está matando pessoas no Rio de Janeiro. Esse tem passagens em Niterói, Rio de Janeiro, Petrópolis, e São Pedro da Aldeia, Cabo Frio, né, onde nós estivemos hoje. E aparentemente ele tem alguma motivação ligada à Polícia Federal. Qual? Ninguém sabe. E ele tem uma característica, ele não resiste a um desafio. O nome do livro é Desafiador. Então, Irã, são esses os meus livros. Sempre... Desculpa. Toma um gole d'água. Meus livros sempre são livros de suspense. Eu não... Até agora, pelo menos, eu não me aventurei em livros mais românticos, em comédia, drama. Alguns, meus livros, geralmente tem bastante história, né? Como Revelador, o Bauman, Farsa de Ártemis, são ligados a coisas históricas, mas livros de suspense. Eu brinco que o meu estilo, eu tento que o meu estilo seja corroer o leitor de curiosidade. Que o leitor não consiga parar. E eu fico muito feliz quando eu recebo os feedbacks. Pô, eu li seu livro em 2 dias. Pô, não consegui largar. Outro dia, meu amigo Rodrigo, que trabalha na CSAV, a atual Rapag CSAV, falou para mim assim, cara, eu faltei uma reunião para terminar o teu livro, porque eu não conseguia largar. Eu falei, isso é uma alegria, porque eu busco isso. Eu estudei técnicas para que o leitor termine um capítulo curioso. Quando você termina um capítulo qualquer aqui, de um livro qualquer, que ele termine com uma frase. Fulana, não vou dizer, já não prestava tanta atenção ao conteúdo. Então aí o leitor fica, não, eu vou ler mais um pouquinho antes de dormir. Isso são técnicas que você usa de finalizar um capítulo, de finalizar um diálogo, de que o cara vai ficando curioso, o leitor vai ficando curioso, quando ele vê, acabou o livro. Então alguns autores escrevem com um objetivo diferente, que seja uma trama longa, que a pessoa fique meses com o livro, mas como eu escrevo suspense, livros de ação, eu tento que eles sejam lidos rapidamente. Paulo César perguntou quais autores e autoras você tem lido ultimamente e que te inspiram de certa forma em suas obras.
Boa, ótima pergunta, Paulo. Você está em São Paulo, meu amigo. Olha, eu leio muita coisa, tá? Eu até divido atualmente os livros que eu estou lendo para minha satisfação, leitura que eu adoro. Por exemplo, eu estou lendo, comecei ontem à noite um livro chamado O Elo de Alexandria, do Steve Berry, que é um cara tipo Dan Brown. Eu acho que é o sexto livro dele que eu estou lendo. Ele sempre escreve coisas como eu gosto, assim, como revelador, de uma trama atual ligada a um mistério antigo. Eu leio muita coisa para, por exemplo, eu estou lendo um livro que passa por certas coisas, eu estou escrevendo um livro, Paulo, que passa por certos assuntos antigos, então eu busquei 3 ou 4 romances de ficção que tem alguma coisa a ver com isso, e vários livros didáticos, paradidáticos, que têm a ver com isso. Então, atualmente, eu tenho lido muita coisa em preparação para algum livro que eu estou escrevendo, eu vou escrever. E finalmente eu leio as coisas que são mandadas para a editora, os manuscritos que os autores... Acabei de ler o livro de uma menina chamada Aline Varela, que eu gostei muito, nós vamos avaliar. E terminei a releitura do livro do Matheus Ferrer, que é um autor que nós vamos lançar, já está contratado pela editora Itapuca, será lançado ano que vem. Então, agora, os autores que me influenciaram, eu acho que todo autor, eu escrevo alguns livros policiais, todo autor que escreve livro policial tem alguma influência de Agatha Christie, é impossível, né? Eu tenho uma influência de Dan Brown, que eu acho espetacular. Acho que tem livros que eu gosto, livros dele que eu gosto mais e livros que eu gosto menos, obviamente. Mas esse estilo dele, de uma trama atual ligada a algum mistério antigo, é o que eu mais adoro ler e acabo escrevendo alguma coisa assim. 2 autores me influenciaram muito, a famosa Rowling, que escreveu alguns livros policiais com o pseudônimo de Richard Galbraith, ou Robert Galbraith, agora não me lembro. Robert Galbraith, obrigado, Juliana. Eu tenho os 3 livros dela, até não gostei do segundo, mas a forma com que ela constrói uma história me influenciou. Eu busquei entender como ela consegue fazer um livro que fala tanto de uma coisa e ao mesmo tempo é tão gostoso quando você vê se acabou. Eu busquei tentar aprender com ela. E eu gosto demais, eu me espelho, eu idolatro um autor francês chamado Michel Boussy, que é um cara que é um mestre nessa coisa de lidar com presente, passado e futuro. E como eu falei, eu fiz uma coisa ousada nesse livro, de escrever antes, durante e depois, várias vezes ao longo do livro, antes, durante e depois de um crime. Mas eu até aviso ao leitor, que, antes, em seguida, daqui a pouco tem um trecho durante o crime, daqui a pouco tem um trecho depois, no próximo capítulo de novo, antes, durante e depois. Alguns autores até não avisam, deixam o leitor no vácuo, para o leitor entender depois que havia ali o mesmo personagem antes, durante ou depois. Mas eu acho que esses são os personagens, assim, Dan Brown, os autores, Paulo. Dan Brown, Agatha Christie, eu gosto muito do John Nesbo, o Frederick Forsyth, que talvez foi um dos maiores de todos os tempos. Então esses autores eu acho que influenciam qualquer escritor novo que lida com suspense. O Marcelo Andrade, ele entrou que ele tinha perguntado do Ômega antes, aí ele entrou agora e falou que quando você estava falando que seus leitores leem muito rápido seus livros, ele comentou: isso funcionou com o Natal de Ômega, só não terminei mais rápido porque tinha prova na faculdade, senão teria lido em um dia. Risos. Olha aí, as pessoas falam muito isso, né? A Farsa de Ártemis foi o primeiro livro que eu trabalhei com essa técnica. Eu falei, eu vou tentar escrever um livro em que eu deixo o leitor tão curioso em vários momentos e que ele não resista a ler mais um pouco e que as pessoas leiam rápido. Que é uma coisa assim, alguém pode ler rápido o seu livro e não gostar, ou ela pode gostar e não ler rápido, são coisas independentes. Mas eu falei, eu vou buscar as duas coisas, que as pessoas gostem e leiam rápido. Não porque ler rápido é um objetivo, mas é sinal de que eu consegui
sucesso nessa forma de deixar o leitor tão preso em que ele não conseguisse largar o livro. É um sintoma. Então, Marcelo, eu quero que você leia Farsa de Ártemis, Vértice, Desafiador, Balma, Revelador e Véu do Diabo. Esses são os seus próximos livros, se Deus quiser. E lembrando que você está em Brasília, que a Itapuca continua com frete grátis para todo o Brasil, né? Eu tenho orgulho de falar isso. A Amazon te dá, sei lá, frete grátis acima de R$69, alguma coisa assim. E a editora Itapuca dá frete grátis se você comprar um livro para qualquer lugar do Brasil. A gente manda livro para Manaus, com essa embalagem aqui, que é um sucesso. Hoje eu recebi um e-mail do meu amigo que está no interior de São Paulo, Newton Rigg, que ele é de Niterói, está no interior de São Paulo. E ele é aquilo que a gente busca como autor. Ele gosta tanto do que eu escrevo, que ele pediu 4 livros desses 2, sem ter lido nenhum dos 2. Ele vai dar de presente sem ter lido. Então ele confia realmente no que eu escrevo. Então, Marcelo, pode escolher o que vai para Brasília, para o Núcleo Bandeirante, que nós vamos mandar, a Itapuca vai mandar com frete grátis. A Lúcia Postos perguntou: oi, Celso, percebo que tem crescido o interesse do público em obras policiais. O que fãs do gênero podem esperar do seu próximo lançamento, Vértice? Obrigado, Lucinha. Prazer estar falando com você. E o Vértice, como eu falei, eu me lembro eu participei de um programa de rádio com o seu Rubens. E ele é nada menos do que doutorado em romances policiais. Esse é o currículo dele. E ele falou para mim no programa de rádio com a Cátia Navarro, desculpa. Gente boa demais. Ele falou para mim: Celso, o romance policial tem que atender a uma certa fórmula. Ele tem um determinado script. Ele falou para mim, Rubens, por exemplo, se não tiver um cadáver até a página 10, eu jogo o livro fora. Aí eu me lembro que eu falei, peraí, eu fui olhar o meu livro daquele momento, Véu, onde é que estava o cadáver, em qual página? Eu falei, ele tá, pode ler que ele está lá. Mas, brincadeiras à parte, ele me mostrou que os livros policiais, todos, seja um livro italiano, um livro alemão, um inglês, né, os escandinavos, que são os mestres da atualidade em livros policiais, né, os suecos, os dinamarqueses, o início da investigação, a trajetória do protagonista. Então, o livro policial, Lúcia, eles são todos parecidos em algumas coisas, mas aí cada um tem que ter a sua trama e, logicamente, cada um tem que ter a sua originalidade. Ele tem que seguir essa marca, vamos dizer, dos livros policiais, porque os leitores buscam isso. O leitor diz que gosta do livro policial porque ele gosta desse estilo de livro. Ele não quer um livro policial completamente diferente. Mas ele tem que ter alguma coisa original. Você não pode simplesmente fazer um livro igual a todos os outros. Então o Vértice, ele tem algumas coisas diferentes, como eu mencionei ainda há pouco. Tem uma coisa que no passado que influencia, tem um segredo sobre o tempo antes do crime, que o leitor vai descobrir depois. Tem segredos em relação ao crime, obviamente, e tem segredos depois do crime, durante a investigação do crime. Então esse é o livro, eu estou muito feliz, estou muito satisfeito. Como eu disse, tem o mesmo detetive, tanto que está escrito do mesmo autor de Véu do Diabo, porque as pessoas pediram tanto um livro parecido com Véu do Diabo, com o mesmo detetive, e aqui está o Vértice, que tem o mesmo Palhares, essa figura aí que tem me rendido muitos elogios. Então o lançamento dele é amanhã, no Rio de Janeiro, dia 12, e no dia 16, sábado, aqui em Niterói. Eu sempre faço um lançamento no Rio, outro em Niterói, porque eu sou nascido e criado aqui, mas estudei muitos anos no Rio de Janeiro, então sempre faço dois lançamentos, né? Agora estão me pressionando para fazer em São Paulo, que eu tenho que começar a fazer os lançamentos em São Paulo que estão pedindo. E eu não sei se eu estou com essa bola toda, mas estamos estudando. Juliana também está estudando o assunto.
A Luciana Posses perguntou, falou, a doutora Helena também é show de bola, melhor que o Leighton do Umbral. A Helena é uma personagem muito legal, fez muito sucesso no Revelador. O Revelador é um tipo do livro que não tem um protagonista, são vários, né, protagonistas. Ela é um deles, ela é uma doutora italiana que é especializada em decifrar documentos antigos, em italiano antigo, em latim. Nesse livro ela lida com uma profecia que foi desenterrada e ela vai conseguindo aos poucos resgatar o texto da profecia à medida que as coisas vão acontecendo. E eu agora estou escrevendo um livro, como eu falei, ele não tem nome ainda, mas ele é uma trama que tem a ver com um documento que foi escrito por um professor, um pensador em Salerno, e ele é enviado com urgência para um mestre que estava em Pompeia, exatamente no ano 79 depois de Cristo, em que o Vesúvio explode e destrói Pompeia. 2000 anos depois, esse documento é resgatado, mas ele não pode ser lido porque ele foi carbonizado. Mas existe atualmente, é um fato real, não é ficção, existe uma técnica com acelerador de partícula e através dessa técnica você consegue ler o que está escrito em um documento mesmo carbonizado, e daí começa a trama. E a pessoa que vai tentar decifrar esse texto é a Helena Varese. Então foi Luciana, né, que comentou. Foi. O Revelador é um livro, como você lembra, ele é passado no ano 2000, né? E a Helena Varese tinha em torno de 40 anos. E o livro que eu estou escrevendo agora já é passado em 2018, 2019, ela já tem um pouco mais de idade, mas ela continua trabalhando com documentos antigos. O Daniel Mendes também comentou, dá uma pincelada sobre Desafiador, é excelente também, já li em book, excelente. Ah, você já leu? Obrigado. Esse livro O Desafiador, o nome, ele, mais uma vez, ele é uma analogia com duas coisas no livro, que eu não posso ficar falando demais. Porque esse livro ele tem um duelo, eu tentei construir um duelo entre duas pessoas de inteligência superior. E uma delas é a protagonista do livro, que ela se chama Sara Vargas. Ela é a investigadora principal da Polícia Federal no Rio de Janeiro. O delegado dela é um cara chamado Rigueto, que é um nome que eu tirei de um grande amigo que eu tenho em Campinas. Então é um duelo entre duas mentes brilhantes e ela persegue um tipo que é um cara difícil de ser apanhado, de ser perseguido, porque ele é um gênio, ele não erra, mas ela descobre que ele percebe que ele tem uma única fraqueza. Ele também não resiste a um desafio. Então o nome Desafiador, ele tem a ver com esse desafio mútuo, né? Esse duelo que existe na caçada da Polícia Federal a esse sujeito. A gente já vai encerrar em breve, então se alguém quiser comentar mais alguma coisa, mandar mais algum recado, fala dos lançamentos também, né? Muito bem, eu quero repetir a felicidade que nós estamos na Itapuca, na editora, né? Eu, Juliana, as pessoas que trabalham conosco, nós temos pessoas que trabalham em determinados eventos, nós temos pessoas que prestam serviço, nós temos o nosso capista de ouro, né? Eu fui entregar o livro, eu fui entregar o Natal de Ômega na Biblioteca Nacional, para o Depósito Legal, e o rapaz da biblioteca pegou o livro e falou assim: ô, seu Celso, inscreve esse livro no prêmio da biblioteca na categoria de capa. Então, assim, hoje nós recebemos elogios, onde a gente pisava, as pessoas falavam: nossa, mas as capas são maravilhosas, quem é um capista, quem é um capista. Então, pessoas como o Vitor, que constroem a nossa editora, são colaboradores, são fornecedores. Quando a gente olhou hoje, em um ano e meio, menos de um ano e meio, a gente usou 20 e poucos colaboradores, fornecedores, 5 gráficas e 3 capistas, todos 3 maravilhosos. A Carolina
Ganon, que fez a capa do Turco. Eu esqueci de pegar o Turco. O nosso livro da editora é um livro maravilhoso, com uma capa maravilhosa, um autor que está agradando, todo mundo adora o livro. E nós vamos lançar em 2018 o segundo livro desse autor, do Juca Cerrado. Então, nós estamos num momento muito especial. Fechamos agora vários autores. Fechamos, e tenho muita alegria de dizer que nós vamos lançar um livro do Ney Reis, que é um amigo de Niterói, um escritor, jornalista. Ele está morando agora em Teresópolis. E em 2018 ou 2019 nós vamos lançar um livro do Neizinho. Nós vamos lançar o livro desse jovem de Niterói, o Matheus Ferri. Um livro, uma trama de fantasia, um livro muito legal. A gente espera nada menos do que tudo desse livro, sucesso. E outros autores que vêm por aí, que eu não vou revelar ainda, que a Juliana depois vai dentro do seu planejamento de marketing, ela vai dando as boas notícias. Então nós estamos muito felizes, está aqui, ó. Quando eu falava que assim, gente, eu vou largar tudo para ser escritor, e as pessoas falavam, jura, está aqui, ó. Nada supera isso, a felicidade que eu tô de ver cada filho desse aqui nascendo. Nós estamos muito contentes. A Juliana tem feito um trabalho espetacular como editora. Começou com uma tarefa na editora, atualmente deve ter 12. Então nós estamos muito satisfeitos, e 2018 está planejado, está orçado, está esquematizado, e nós estamos pensando em 2019 em algumas coisas, batalhando aí o dia a dia. Vem muita novidade pela frente. Quero agradecer, quero dizer a vocês, ó, mais uma vez, lançamento amanhã Rio, lançamento em Niterói sábado. Nossos livros nós estamos, como eu falei, estamos crescendo no dia a dia. Nossos livros estão em 30 e poucas livrarias. Agora estamos começando na rede Livrarias Curitiba, que é muito grande. Não sei em quantas eles vão colocar. Estamos vendendo em vários canais. Estamos vendendo e-book. Hoje me perguntou um leitor. Estamos vendendo e-book em todas as livrarias digitais. Todas elas, Amazon, Saraiva, Kobo Cultura, e Apple, Google e todas as outras que eu não lembro o nome agora, o Wook, né, Júlio? Todas elas. Nossos livros estão à venda em livrarias online, do tipo Submarino, Companhia do Livro. Nossos livros estão em plataformas alternativas. Nós temos livros já em tabacarias, nós temos livros em papelarias. Nós estamos gostando muito disso. E alguns lugares a gente testa, vende muito bem, e o outro não vende. A gente está tentando entender a mecânica do cliente no ponto de venda. Então estamos muito felizes, quero agradecer a todos, pedir que continuem nos apoiando, apoiar o autor nacional, né? O feedback tem sido muito bom, as pessoas gostam do livro. Então eu digo, compra mais, se gosta do autor, apoia o autor. E o Paulo César perguntou ainda há pouco que eu leio, e eu leio pelo menos metade do que eu leio. Paulo, são autores nacionais, e como os estrangeiros, muitos eu gosto, muitos eu não gosto. A gente não tem que adorar ninguém porque é nacional, e também não pode ter um preconceito que havia antigamente, porque aqui só chegavam os estrangeiros também que eram mais consagrados. Então os brasileiros, muitos ainda vão se consagrar. Então eu busco ler muita literatura nacional também, e eu estou impressionado com quanta coisa de qualidade. Então quero agradecer, muito obrigado. Juliana, alguma pergunta final? Para encerrar, o Marcelo Andrade botou: essa ideia de trabalhar o livro em tempos diferentes é muito interessante, torna a leitura bem dinâmica, na minha opinião. O livro que li nessa estrutura foi O Palácio de Inverno, não sei qual autor, e foi muito bom. Eu também não lembro o autor, não, eu sei como é. Cara, e eu vou dizer, a ideia nem foi minha. Um leitor crítico lá atrás, e aí você vê a importância do leitor crítico numa editora, ele apontou, falou, poxa, você está entregando muitas coisas para os leitores rápido. E eu falei, como eu vou esconder coisas se a coisa é antes do próprio crime? E daí surgiu essa ideia, Marcelo, de fazer uma narrativa em 3 tempos o tempo todo, de forma que eu vá escondendo coisas do leitor, inclusive coisas que aconteceram antes do crime. Então, está agradando. Depois os leitores críticos, foram 3 que receberam,
E os 3 falaram assim, nossa, você vai arrebentar. Então eu falei, opa, está gravado, obrigado. Então quero que você leia, tomara que você goste, estamos à sua disposição. Juliana, obrigado, parabéns por tudo. E obrigado, Humberto, aí pela operação, o chat sempre muito legal, isso é uma ferramenta. Eu falo demais, então talvez fique chato um pouco, mas com o tempo acho que eu vou calibrar, vou ficar mais objetivo. Boa noite, então, a todos e até o próximo chat. Obrigado, tchau, boa noite.